Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional, através do portal RC1. Eu sou o Raul César e está no ar mais um programa, Uma Prosa na Terrinha Querida. E antes do nosso entrevistado de hoje, do grande personagem de hoje, eu gostaria muito de estender meus agradecimentos a todos vocês pela audiência que tem nos proporcionado. Significativa audiência demonstrado já nos programas anteriores. O que deixa a gente muito feliz, né? Todos aqui do Portal RC1, do diretor-presidente, Dr. José Eduardo, estendo meus agradecimentos, à nossa gerente Simone, ao Toco, à mesa aqui, técnica de som e imagens, o Espeto e o Vinícius, enfim, a grande família da cultura regional. Então, meu muito obrigado. Voltando então para o personagem de hoje, ele tem 32 anos, é um prazer ver um jovem do escorriguense da Gema, hein? Despontando aí no cenário até internacional. Preciso recorrer até ao meu script aqui. Vamos falar com Lucas Renato Trevisan, primeiro engenheiro de biossistemas do Brasil a fazer mestrado nos Estados Unidos. Engenheiro desde 2015 pela USP, pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, a FZEA, mestre em Engenharia de Alimentos, mestre em Engenharia Agrícola e Biológica pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e está finalizando doutorado pela Exalc. Exalc é a Escola Superior Agrícola Luiz de Queiroz de Piracicaba. Recebam nossos cumprimentos e de todos os nossos ouvintes. Lucas, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Eu agradeço primeiramente pela oportunidade de estar aqui, contribuir um pouco com as histórias aqui da nossa cidade, mostrar um pouco aí do meu trabalho, dessa trajetória, né? E compartilhar aí como que tem sido todo esse caminho aí desde da infância em Dois Córregos, né? Crescer aqui. Hoje estou de volta aqui na cidade, né? Estou muito feliz de estar de volta depois de ter passado um tempo fora, um tempo se aprimorando, né? Adquirindo conhecimento. Ô Lucas, é um prazer e eu costumo dizer que a humildade é o pilar dos grandes homens, né? Lucas vem de uma família humilde, de um pai caminhoneiro, de uma mãe dona de casa, que também trabalhou no ramo calçadista, enfim, de uma formação tremenda, de uma humildade gigante. Lucas, a gente gostaria de saber de você sobre sua infância e juventude aqui na Terrinha Querida. Escolas, amigos, esporte. Conte um pouco para nós do Lucas aí. Com certeza, vamos lá. Na época que eu era bem magrinho, bom, eu nasci no ano de 90, né? Quem fez as contas aí com meus 32 anos conseguiu perceber. Eu fui da turma, quando começou a MFE, Oscar Novakoski, né? Na época era só o prezinho que tinha lá, né? Depois que foi aumentando para as demais séries, então foi minha primeira escola, né? Estudei lá e fiz toda a parte primária ali no Valdomiro Casagrande, até a quarta série. Lá no Arco-Íris, que é onde eu cresci. Eu cresci no bairro ali do Arco-Íris, né? Sempre morei lá, meus pais, inclusive, moram lá até hoje. Né? Eu estudei até a oitava série no ginásio, né? E aí, depois da oitava série, foi quando a gente começou a se aventurar, né? Eu comecei a trabalhar aqui na cidade, eu fui da Polícia Mirim, então eu tive um emprego, né, aqui pela Mirim com 14 anos e comecei a estudar à noite daí em Jaú. Foi quando começou aí esse interesse aí em estudar, em conhecer um pouco mais as coisas. Muito bem, Lucas. Menino predestinado aí. Ô, Vinícius, você tem a imagem do Lucas formando aí? Isso aí. Então, aí Lucas já se diplomando, né? Na universidade. E, Lucas, a sua pesquisa está relacionada aos setores agrícolas e industrial brasileiro. A gente gostaria, o seu trabalho, né, de biossistemas, que você desse uma explanada para nós sobre especificamente esse trabalho.
Oh, com certeza. Essa foto aí foi em 2015, foi o ano que eu me formei lá na FZEA, né? Opa. A FZEA, para quem não conhece, ela é um campus da USP totalmente voltado para a agricultura, assim como a Exalc, né? Mas a FZEA, ela apresenta ali, ela tem os cursos de zootecnia e medicina veterinária, né? De engenharia de biosistemas e de engenharia de alimentos, né? Fora os cursos de pós-graduação. E a engenharia de biosistemas, ele é um curso que ele foi pensado para ser algo que trouxesse para o agronegócio brasileiro o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias, né? Então, toda a formação ela é pautada nisso, né? Então, ele é um curso de engenharia, você aprende toda a questão da engenharia nesse curso, mas ele tem um enfoque para aplicações na agricultura, né? Então, você vai desenvolver e aplicar novos sensores, programação de computador, análise de imagens, né? Que Bem inclusive é a minha área de trabalho hoje, né? Análise de Perfeito. imagens aplicada na agricultura, tá? E aí, pensando um pouquinho assim dos trabalhos, né, que eu vim desenvolvendo depois que eu me formei, né? Durante o mestrado eu trabalhei com instrumentação agrícola, tá? A instrumentação agrícola ela é a aplicação de instrumentos na agricultura. Esses instrumentos são justamente sensores, computadores, formas de medida, né? Então, durante o mestrado, nós desenvolvemos, né, eu não foi sozinho, mas participando de um grupo de pesquisadores. Perfeito. A gente desenvolveu o que eu chamo de um simulador de armazenagem de grãos, né? Então, ele era basicamente uma miniatura de um silo, né, onde você armazenava soja. E esse silo ele era totalmente monitorado. Então você conseguia controlar a temperatura, você conseguia controlar a umidade dentro dele e monitorar tudo que acontecia ali dentro para poder avaliar de uma forma mais simples por quanto tempo você consegue armazenar a soja. Uma sobrevida, então, para esse produto. Isso, sem que você perda qualidade. Sem que perca a né? qualidade. Então, nas condições brasileiras, né? Então, apesar de ter sido um estudo realizado nos Estados Unidos, a ideia foi avaliar, né, as condições brasileiras de armazenagem. Então, esse foi o intuito do trabalho que eu desenvolvi durante o mestrado e agora durante o doutorado também na área de instrumentação, mas focado em análise de imagens, né, visão computacional com imagens de drone. Então, eu trabalho com drone para avaliar e monitorar, né, produtividade de culturas agrícolas. Muito bem. Então, Lucas, o que você deixou bem claro para nós é que com a tecnologia essa evolução é super necessária, né? Num país aí que é responsável pela grande alimentação do mundo, né? Pela distribuição de alimentos aí, que tem que suprir a necessidade interna e a exportação. Então é um trabalho digno, super essencial no mundo moderno, né? Principalmente no Brasil, que o agronegócio tem crescido assustadoramente, de maneira positiva. Ô Lucas, e isso também envolve perdas durante esse trajeto também, esse estudo de grãos nas nossas rodovias. Esse estudo também tenta minimizar essa perda de grãos durante o trajeto, o transporte? Se durante o transporte não especificamente, né? Mas tem um fato curioso, tem um professor Cacheta, um professor muito famoso lá da Exalc, e quando eu estava desenvolvendo esse trabalho, ele foi até a faculdade lá de Illinois e fez uma palestra. E nessa palestra ele perguntou, né? E eu até vou fazer a pergunta, qual que é o maior sistema de armazenagem de grãos do Brasil? Né? São os caminhões. Porque no Brasil, né, a grande parcela ela é colhida, ela escoa por caminhões e vai para exportação, né, em grande parte. Mas esse estudo foi para mostrar que existe a alternativa de você usar sistemas de armazenagem que pode garantir uma qualidade melhor, né? Principalmente quando você pensa em questões de entre-safra, que você tem que ter o produto por mais tempo, que você pode aguardar o preço ficar melhor para comercializar, né? E todo esse trabalho também, é importante destacar, tem o viés sustentável, né? O viés ambiental, como que você usa isso para diminuir o impacto que isso tem no meio ambiente. Né? Não é reduzir o uso de caminhão, mas se de repente você conseguir sistemas que você minimiza, né, a carga que você traz para o ambiente, né, para o meio ambiente, isso é importante também, caminhando junto com o lado econômico sempre, né? Perfeito. E essa sua pesquisa, todo esse projeto seu, como foi recebido nos Estados Unidos lá?
Foi bem legal porque eu fiquei muito feliz quando eu cheguei lá, porque eu estava num departamento que era o Departamento de Engenharia Agrícola, né? Lá é curioso que lá eles chamam Departamento de Engenharia Agrícola e Biológica, né? E esse nome evoluiu para Engenharia de Biosistemas, que foi da onde surgiu a ideia aqui da USP, né, em Pirassununga. E quando você entra naquele departamento e você fala que é do Brasil, né, o Brasil ele é visto como uma referência no agronegócio. Então você está no departamento onde as pessoas estão estudando, né, fatores que envolvem agricultura, né, e você vê que o Brasil é visto como uma referência, né, tanto pelo tamanho, pelo tanto que representa a agricultura no Brasil, como também em desenvolvimento de tecnologia, né, em avaliação de novos produtos, né, enfim, tudo isso. Então você é visto como alguém que conhece sobre o assunto. Muito mesmo não tendo conhecimento tão profundo só pelo fato de ser do Brasil, né, você é visto como uma referência. E o clima também, ele influencia muito, ô Lucas? Influencia bastante. A época de colheita aqui no Brasil, quando você armazena, você está no Mato Grosso, temperaturas de verão, que chega o quê? 40 graus para mais, né? E você tem bastante umidade também. Então isso alta temperatura e umidade é o que você quer evitar na hora de você armazenar. Que é ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que o estado de Illinois passa vários meses do ano abaixo de zero. Né? Então assim, você vê uma diferença muito grande em relação ao clima na hora que você vai trabalhar com esses produtos agrícolas. E então, como exemplo aí, Illinois, há também projetos para que algo seja feito em relação ao clima, em relação a maquinários, por exemplo, de armazenamento, sistema de refrigeração, de aquecimento. Sim, também. Está envolvido isso também? Não foi o foco do meu trabalho, mas sim, tem muita pesquisa acontecendo nessa área. Basicamente, assim, qualquer área que você consiga pensar tem trabalho sendo desenvolvido, né? Tanto na parte de maquinário, para melhoria de eficiência, por exemplo. Né? Então você vai consumir menos combustível, você vai ter menos emissões, né? Como na parte de aproveitamento do carbono, ciclo do carbono, minimizar o impacto, né, das emissões de carbono, até você entra na parte de armazenagem, aí entra toda a parte de instrumentação computacional, programa de computadores, né? Que aí já é um outro segmento, mas que também está diretamente relacionado. Perfeito. Estamos entrevistando o Lucas Renato Trevisan, nosso personagem de hoje aí, expoente, garoto, cheio de vida, que muito tem nos proporcionado alegria e orgulho aqui da terrinha querida. Ô Lucas, outra pergunta que eu queria te fazer é relacionado à sua faculdade. Você já estava propenso a esse tipo de trabalho? Ou como ela surgiu, esse interesse seu? Legal, essa pergunta eu já ouvi bastante, para ser sincero. Mas eu gosto de falar a respeito, né? Eu sempre gostei muito da parte de exatas, de fazer conta, né? Da parte de matemática. Então isso já tive sempre uma inclinação para a engenharia. Perfeito. E aí chega aquele momento que você fala, e aí, o que eu vou fazer? Né? Porque existem muitas engenharias, né? Civil, mecânica, agrícola, agronômica, né? E aí é o momento de decisão. E quando eu soube, né, que eu vi a proposta dessa engenharia nova da USP, me chamou muita atenção, porque, queira ou não, quem cresce em Dois Córregos tem um contato muito forte com a agricultura, né? Pela característica da nossa cidade, pela forma como a cidade opera, né, gira muito em torno disso. Então você tem, por mais que você goste ou não, você tem um contato muito direto com isso. Né? Isso me chamou muita atenção, porque foi uma oportunidade de melhorar um setor que eu já gostava. Né? E unir com a parte da engenharia que eu sempre gostei também. Perfeito, Lucas. Lucas, e especificamente a soja, ela tem um manejo diferente, uma sobrevida diferente, dado a esse acondicionamento agora com as novas técnicas, ou não? Ou todos os produtos aí se equivalem quanto a esse tipo de trabalho? Não, os produtos eles são diferentes, né? Cada produto ele vai ter a sua característica. Alguns são similares, próximos, mas eles são diferentes. Né? Por exemplo, se você pensar no café, por exemplo, né? Que no Brasil também é uma grande cultura. E a nossa região também. Também, né? Bastante. Só o fato de você pensar na forma como você vai armazenar já muda tudo.
você vai armazenar o café verde, você vai armazenar um café fruta, você vai armazenar o café já torrado. Isso tudo vai influenciar na forma como você vai armazenar, né? Não que não seja possível armazenar de uma forma ou de outra, mas muda como que você vai controlar esse período de armazenagem. Né? Para a soja não é diferente. Né? A soja, ela tem uma questão que foi o que eu estudei, que é a respiração da soja durante a armazenagem. O que isso quer dizer? Não é que ela de fato respira como se ela estivesse viva ainda, né? Mas ela emite CO2. Né? E esse CO2 que está sendo emitido dela, ela é devido à degradação que está acontecendo dentro dela. Seria para gente assim que não tem essa sua capacidade de entender, né? Seria, por exemplo, ela está sofrendo um processo, por exemplo, não é de putrefação, não. Não seria essa palavra, né? Mas pode ser. Vai pode chegar acontecer. um momento que isso vai acontecer. Né? Dependendo das condições, ela vai começar a mofar, ela vai começar a apodrecer. Mas muito antes disso, quando você, aos olhos, né, humanos, você vê que ela ainda está ok, está tudo bem, ela já está num ponto que ela pode ter perdido uma quantidade do que a gente chama de matéria seca, que aí já não é mais interessante, ou ela perde valor de mercado. Perdeu a qualidade. Perdeu pelo menos uma porcentagem da qualidade. E isso em cifras, né, Lucas, em produção significativo. Na escala que você tem no Brasil, né, tudo milhões de toneladas. Então, quando você coloca ali centavos por quilo, né, e você estende isso para milhões de toneladas, você tem aí um valor extremamente significativo. Daí a importância e a valorização do seu trabalho e da sua formação. A gente fica feliz de saber que um engenheiro do Escorriguense de biosistemas, né, hoje é expoente no cenário. Ô Vinícius, você tem aí, porque nas viagens do Lucas aí, é claro, isso é evidente, qualquer um ia tirar umas fotos dos lugares visitados, né? Isso é normal. Por exemplo, essa estátua aí, a gente vê o Lucas sentado lá no pé da estátua, bem quietinho lá. Ô Lucas, você pode falar alguma coisa sobre esse local aí? Sim, claro. Essa estátua chama Dignity Statue, né? Estátua da dignidade. Da dignidade. Ela fica numa cidade na Dakota do Sul, né? E pela imagem, assim, não sei se nessa foto tá dando para ver, mas é um índio, né? Perfeito. Nessa imagem, né? Um uma índia, na verdade. Tá. Aquela região dos Estados Unidos, né? Inclusive foi uma viagem bem legal, porque a gente saiu do estado de Illinois para ir até o estado de Washington, aonde eu fui, na verdade, apresentar o meu trabalho. E passando por esse caminho, a gente passou na Dakota do Sul. Né? E é um estado muito característico dos índios americanos, que você vê em filme, que você vê, às vezes até em desenho, retratado aqueles índios do cabelo liso, né? Que usa aquela pena na cabeça. Perfeito, né? perfeito. Então, é muito característico daquele estado. Tá? E esse local, ele representa justamente a luta dos indígenas, né, para manter as terras que eles tinham quando na chegada dos europeus, né, quando começou a ser colonizado os Estados Unidos. Então, um lugar propício para o seu trabalho, não? Também, né? também. Um local. E aí foi um dos pioneiros lugares que você chegou ou não? Foi um dos primeiros lugares? Para a apresentação do seu trabalho? Não foi o primeiro, mas foi um dos. Foi um dos primeiros. Tá. Sim. O Vinícius tem aí também a foto, uma outra foto, aí você poderia falar sobre essa foto aí? Foi na mesma cidade, mesma na verdade. Região. Certo, né? Essa foto é um lugar que ela chama Crazy Horse Memorial. Né, que é até engraçado esses nomes, mas quando você traduz ao pé da letra, é o Memorial do Cavalo Louco. Porque os índios, né, daquela região, eles recebiam esses nomes. Né, esses nomes de guerreiro, né, nomes que soam pra gente engraçado, como Crazy Horse, né, Cavalo Louco, era o nome de um índio, que era um líder que atuou naquela região. Né, e ele é muito lembrado até hoje. Olha. Né, e esse lugar é um memorial para ele. E aquela estátua lá no fundo, né, atrás de mim, que não está dando para ver por essa foto, se você desse um zoom bem no topo dela, está sendo moldado a estátua desse índio. Então a ideia é transformar aquela montanha no formato desse índio. E, consequentemente, um outro lugar de visitação também, né? Sim, com certeza. Com certeza. Então você consegue ver ali a cabeça, né, o nariz sendo formado ali, perfeito, né? Perfeito. Também temos outras aí, outro lugar que você participou com seus eventos, né? Isso. Aí você lembra dessa foto aí? Lembro. Essa daí foi lá no Mount Rushmore, né? Que ele é muito conhecido porque é nesse lugar que fica aquela montanha
com os rostos dos presidentes, né? Perfeito. Escavados ali. Então, também foi um lugar que eu passei para apresentar também participação em congresso, né? Em congresso. Para apresentar a minha pesquisa, e a gente visitou esse local, né? Que foi também, tanto da parte cultural, principalmente, algo grandioso, né? Para se guardar, sem dúvida. Muito bom. Então, para quem não se recorda, essa imagem esculpida em pedras aí dos 4 grandes presidentes dos Estados Unidos foi esculpida em 1925. E ali eu não vou saber diretamente a ordem das imagens, mas ali temos o presidente Washington, né, George Washington, o presidente Jefferson, o presidente Roosevelt e o grande Abraham Lincoln. É isso, né? Isso, é isso mesmo. Eu sei que o Lincoln é o que está mais abaixo ali, né? Dos 4 que está no nível é o Lincoln. E é um lugar de grande visitação também, É um lugar né? de grande e visitação. você, com o seu trabalho também, em todos esses lugares enumerados aí, a recepção foi muito salutar, Sim, Lucas? é bem legal a recepção, porque normalmente esses eventos, eles são para tratar de agricultura, né? Eles são para reunir pesquisadores, na verdade, de todo mundo, não é só dos Estados Unidos, né? Existe o ASAB, por exemplo, que é a Associação Americana de Engenharia Agrícola, e eles têm o encontro anual deles que reúne pesquisadores, trabalhadores da área do mundo inteiro, né, para discutir agricultura, para falar sobre avanços de agricultura, para falar de ganho de produtividade, para falar do impacto ambiental, redução do impacto ambiental. Então, assim, é um lugar que você encontra pessoas de todo mundo, culturas muito diferentes, realidades diferentes, né, sistemas produtivos diferentes, para discutir, né, esses assuntos, e foi uma oportunidade assim, fantástica de poder estar ali mostrando o que eu estou fazendo. Né? Perfeito, Lucas, que explanação maravilhosa para nós, aí, que leigos às vezes no assunto, falar, não, é simplesmente isso aqui, não, há toda uma técnica, há todo um cenário aí de evolução no seu trabalho. E isso é maravilhoso, né? E sabendo que o nosso da Escorreguense participa efetivamente desse processo, a gente fica muito feliz. Vinícius, tem mais uma aí? Aí você está num campo de pesquisa, o que seria? Isso é um campo de pesquisa, né? O departamento lá, ele, além do departamento que fica dentro da universidade, ele tem uma fazenda, que é onde ocorre toda a parte de pesquisa, porque se você vai estudar soja, muitas vezes você vai estudar de acordo com um sistema de adubação diferente, por exemplo. Então você tem que fazer adubações controladas, ou você vai estudar alguma outra característica que você precisa controlar. Então eles cultivam esses produtos, né? Aqui nessa foto você vê aí a soja, mas tem milho, tem várias outras culturas também. E como eu estudei a soja, eu ia para o campo de soja, né? De tempos em tempos, para colher essa soja. Uma amostra da soja para levar para o laboratório e fazer análise. Então, você está me dizendo que desde o plantio ao cultivo, você acompanha todo esse processo aí? Isso, todo o processo. Perfeito. Acompanho. Trabalho memorável. Aí também, aí você no mesmo local, você está... não, a foto anterior do campo de soja é na cidade de Urbana-Champaign, que é a cidade onde eu morei mesmo, a cidade onde fica a universidade. Você ficou por lá, certo. Agora, a imagem seguinte, né, essa que está na tela agora, ela foi em Kansas City, no estado de Missouri, aonde eu fui participar de um evento, né, que o nome dele é NC 213, né, traduzindo, NC 213. É um nome estranho, mas ele é o nome de um evento que trata especificamente de armazenagem de grãos. Olha, que né? interessante. Então eu fiz uma apresentação sobre o meu trabalho lá, tive uma discussão muito legal com pessoas da área. Que bacana. Né? E esse evento ele é legal porque ele não reúne apenas os pesquisadores, mas também empresas. Porque dentro do evento, além de toda a parte de apresentação de trabalho científico e tudo mais, tem a feira, né? Igual aqui no Brasil a gente tem a AgriShow, eles têm a feira ali focado na parte de armazenagem de grãos. Então junta as pessoas que estão em uma ponta da aplicação da tecnologia e quem está na outra na parte de desenvolvimento da tecnologia. Então foi também uma oportunidade muito legal de conversar e conhecer, né, coisas assim que às vezes a gente nem imagina que está sendo aplicada aí mundo afora. Perfeito, perfeito. Ô Vinícius, tem aí
Aqui parece que o nosso grande Lucas está palestrando aí, dando uma aula. Seria isso? Isso foi uma palestra, né? Isso aconteceu, foi na cidade de Spokane, que fica no estado de Washington. Washington. Né? Não confundir com Washington DC, né? Que é a capital, mas Perfeito. é o estado de Washington, O estado né? de Washington. E foi o encontro, esse aí foi o Encontro Nacional da Engenharia Agrícola, né? E eu fiz uma apresentação, uma palestra, né? Mostrando o meu trabalho para as pessoas que estavam ali interessadas na área. Esse público, Lucas, você poderia nos dizer sobre esse público especificamente que Sim. participou? Esse público aí foi o que mais me deu medo, para ser sincero. Porque aquelas pessoas que quando você começa a fazer uma pesquisa, né, quando você começa a desenvolver um trabalho acadêmico, você começa a ler muito. Então você busca artigos científicos e isso às vezes vai lá atrás, né, em anos bem antigos. E você começa a entender a construção, né, do assunto e pegar referências. E nessa sala estava cheio dessas referências. Opa! Inclusive tinha um senhor ali que na época ele estava com 92 anos e ele era um dos pioneiros na área a publicar artigos científicos no assunto. Que né? maravilha! E inclusive quando terminou... Americano? Ele é dos Estados Unidos, Dos Estados Unidos. E quando terminou a minha palestra, ele foi a pessoa que veio falar comigo, eu consegui conversar com ele, né? Que Então, legal. assim, é um público, vamos dizer dessa forma, especializado, mas no sentido de que as pessoas que você já leu o trabalho deles, Nossa, e formidável. aí você está ali apresentando para eles o seu trabalho. Você tá apresentando o seu trabalho. Não só, né? Existem pessoas ali que estão começando também, alunos, né, e tudo mais. Fantástico. Mas esse público também estava presente. Fantástico. E Dois Córregos. Olha aí, gente. É o celeiro de craques aí, viu, gente? Dois Córregos é isso daí. Temos também aí, o Vinícius. Essa foto você está onde aí? Essa foto eu estou em Harvard. Em Harvard. Essa eu acho que foi uma das viagens mais marcantes que eu posso dizer, né? Sei. Tanto pelo peso do lugar, né? Quem nunca ouviu falar do lugar, né? Um lugar extremamente bonito, com muita história. Mas a história por trás dessa foto que eu acho mais marcante é porque durante esse processo de pesquisa, Sim. né, eu me inscrevi, né, enviei o meu projeto para a instituição Lema, né, do Jorge Paulo Lema. Nossa, Que ele renomado. mantém lá, Mantém. uma instituição, Tá. né, que tem o foco de estudar assuntos relacionados ao Brasil. E como eu mencionei, né, a minha pesquisa lá, ela estava diretamente relacionada, né, com o Brasil, com o que acontece aqui no Brasil. E o meu projeto ele foi selecionado, né, e eu me tornei o que a gente chama de Lehman Fellow, que é a pessoa que recebe um auxílio e faz parte de uma rede da instituição Lema. Mas né? que coisa E linda. anualmente eles têm o encontro anual da instituição Lema. Né? A instituição ela tem sede em 4 universidades, que é em Harvard, em Illinois, por isso que eu me inscrevi. Perfeito. Né? Na Universidade de Los Angeles e a quarta eu não me recordo agora onde que ela fica, mas todo ano eles fazem esse encontro e ele é sediado em uma desses locais. São alternados e esse ano... E esse ano aconteceu de ser lá em Harvard. Então eu fui para lá para participar desse evento anual, né, falar sobre o Brasil, e nesse evento não é especificamente sobre agricultura, mas Brasil em geral, né, discussão sobre economia, sobre sustentabilidade, enfim. Perfeito, Lucas. Tudo isso que está relacionado ao país. Nosso Dois Corriguense em Harvard, uma das faculdades, né, universidade mais tops do mundo, né? É, muito famosa, Mantém, né? é um lugar... É um orgulho para nós aí. Ô Lucas, antes do Vinícius colocar... e aí você recebe o prêmio e, pelo jeito aí, você está passeando em... É a Disney aí? Isso aí também tem uma história bem legal, né? Opa! Porque no ano seguinte, aquela foto anterior, né, eu fui participar também, né, da viagem. Essa viagem foi totalmente paga, isso que foi o mais legal, devido ao projeto. Devido ao projeto, né? ao trabalho. Que aconteceu, que foi sediado, né, nesse ano... em um hotel da Disney, né, que é Disney Coronado, que fica lá em Orlando. Fica dentro. Isso, porque a Disney, ela tem o parque, né? O parque. Mas ela tem vários hotéis também que pertencem à Disney. Que aí Dentro do complexo lá. Isso. Olha. Que aí são hotéis para as pessoas se hospedarem, mas é legal porque eles são todos temáticos, né? Todos temáticos. Coisas né? do tipo assim, as camareiras são vestidas de princesa quando elas vão limpar o Que quarto, né? coisa Umas mais coisas linda. assim. E eu fui para lá para apresentar o meu trabalho também, para Sim. apresentar a pesquisa que eu estava fazendo, né? E naquele ano em específico houve uma promoção da Disney, porque o evento aconteceu dentro de um hotel da Disney, então eu fiquei hospedado lá
E para quem estava participando, você ganhava entrada no parque da Disney. No parque né? da Disney. Então foi a visita que eu fiz no parque da Disney. Com a esposa ali? Com a esposa, na ocasião então namorada. Seriam 2 ingressos, você ganhou 2, você levou mais que consegui bacana. levar ela para lá, realizar um sonho sem dúvida. A Mariane, né? que a gente conhece muito bem do Dois Córregos, a esposa do Lucas, médica aqui em Dois Córregos. Que legal, Lucas. Nós ficamos emocionados de ver a ascensão. Eu vou dizer, viu, meteórica no menino aí, meteórica, assim, que sai da terrinha querida aqui. Eu gosto sempre de compartilhar essas histórias, né? Porque é comum a gente ver. É um incentivo, principalmente, não, né? Não deixa de ser um incentivo, grande Mas incentivo. É muito comum a gente ver foto e não saber a história que está por trás daquela foto, atrás né? daquela foto, daquela perfeito. imagem. Assim. Um então, incentivo gigante. Por isso que eu gosto bastante de conversar, de contar essas histórias, né? E principalmente para falar aí dessa questão da educação, né? Perfeito. Como uma forma de você conquistar coisas que às vezes você nem imaginava. Dúvida. Você é um exemplo vivo disso, né? Galgando passo a passo aí e chegando onde está hoje aí com a graça de Deus e o apoio dos familiares, que é muito importante, né, Lucas? Não resta dúvida, e dos amigos aí. Antes do Vinícius me colocar uma foto, eu fiquei sabendo também de um grande troféu que você recebeu também há meses atrás aí, né? Deus também participou e a esposa também. Por gentileza, Vinícius. Esse garotinho aí. Não, esse sorriso. Aí o filho do nosso Lucas aí. Eu acho que esse sorriso ele supera aí qualquer experiência de vida, né? Ah, não tenha dúvida. Esse é o grande Benício. É o Benício. Né? O amor da minha vida. Com certeza. Sem ele dúvida. Pode não estar falando, mas vibrações do pai ele está nesse momento recebendo, né? Está agora com 3 meses, né? Sim. Então aí tem sido 3 meses aí de uma mudança de vida que a gente. Fantástica, Bom, quem é pai, quem tem filho sabe que é uma experiência que por mais que você tente, você não consegue descrever o quanto representa. Não, né? no olhar no menino ali a gente vê toda a pureza de um anjo que com certeza vai seguir o caminho do pai. Pelo menos pode não ser a mesma profissão, mas com a mesma perseverança, isso eu não tenho dúvida disso. Não, com certeza. A gente espera poder passar sempre para ele essas experiências de uma forma muito positiva, né? Perfeito. Então, estamos encerrando hoje. Parece que você trouxe um presente aqui para o programa. Trouxe aqui. Eu trouxe um livro. Deixa eu pôr aqui perto da câmera. Opa! É um livro um pouco diferente, não se assustem, né, com esse nome complicado dele, né? Mas você vê aqui, ó, deixa eu ler a capa dele aqui, ó, estatística, o que é, para que serve, como funciona. Posso? Ah, sim. Se você folhear aqui, ele pessoal, aí... Está aqui então o presente do grande Lucas aí. Apesar desse nome, se você folhear ele, aí você vai ver que ele não tem conta nenhuma, tá? E isso que é interessante desse livro. Por quê? Sim. A gente passou um período aí sem entrar em mérito nenhum, sim, mas que muito se discutiu sobre pesquisa, sobre estatística, sobre previsão, enfim. Isso. E esse livro, ele explica justamente isso. Quando você ouve na televisão lá, foi feita uma pesquisa com margem de erro, o que é isso? O que isso significa? Esse livro ele conta isso. Ele explica isso. Ele não vai explicar para você como que você faz as contas da estatística, mas ele te mostra como você entende aquilo. Se você pegar um jornal e ele olha, foi feita aqui uma estatística de que no Brasil, né, tantos por cento da população tem isso, tem aquilo. Entendi. Então ele te ensina a entender. Quando você vê pesquisas, né, relacionadas à estatística, ele te ensina a entender como que você olha para aquilo, entende o que está querendo dizer. Mais um presente cultural que vai ficar no programa. Em breve a gente vai ter até uma estante aí para a gente colocar no programa. Todo convidado traz um livro e esses livros aqui vai servir para o pessoal da cultura também, todos os funcionários aqui também consultar e conhecer um pouco do trabalho de cada entrevistado. Lucas, a gente fica imensamente grato pela sua participação e as suas considerações finais, por gentileza. Com certeza. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Né, eu acho que é sempre, como eu comentei, né, sempre importante para mim contar um pouco desse histórico. Né, como foi falado logo no começo, né, a gente vem de uma família humilde, assim como muitas outras pessoas, mas que sempre teve apoio, sempre teve um incentivo. Né? Isso eu devo totalmente aos meus pais, que sempre incentivaram, sempre mostraram que esse é um caminho a ser seguido, né? Da educação, de estudar. E dessa forma eu acho que você sempre é bem recebido onde você vai. Né? E te abre portas que você jamais imagina. Então eu acho que, além do agradecimento de poder estar aqui e poder estar compartilhando um pouco, eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar,
né, como uma mensagem final aí de que esse caminho, né, você estudar, você buscar fazer uma faculdade, você se aprofundar em alguma coisa, com certeza vai abrir portas que com certeza você não imagina, né? Assim como eu não imaginava em 2009, quando eu iniciei a faculdade lá em Pirassununga, que eu teria vivido todas essas experiências aí mais recentemente. É isso daí. Então, pessoal, juventude de hoje aí, persevere. Essa é a mensagem do Lucas aí. Leve consigo sempre a humildade no coração. Deus, com certeza, olha por todos nós e com certeza a bênção, ela vem. Pessoal, ficamos por aqui, então. Um forte abraço a todos e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.